Olá, pessoal. Vamos lá, vocês que estão se preparando aí, né, para essa seleção. Então, vamos lá, ver tudo que pode cair aí na sua prova, certo, gente? Sei que façam uma prova com tranquilidade, vai dar para vocês passarem tranquilamente. O que a gente vê aqui vai ser o que vai cair na prova. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, tomando por base as disposições da Lei Federal 13.146, de 6 de setembro de 2015, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão, que é a mesma coisa, né, da pessoa com deficiência, assinale a alternativa correta. Vamos lá, analisar um por uma. A avaliação da deficiência, quando necessária, será psicossocial. Então vamos lá, pessoal. Com relação a isso, o que é que você precisa saber? Está lá nos primeiros artigos, primeiro ou segundo artigo da lei. O que é que você precisa saber? A avaliação, ela é biopsicossocial. A avaliação da deficiência, ela é biopsicossocial. Professor, e a pessoa com deficiência tem que estar fazendo sempre tal? Não, somente quando necessário. Aí você vai grifar duas coisas, né? Você vai grifar o seguinte, ó, quando necessário, tudo bem. Agora, psicossocial, tá errado. Realizada por equipe multiprofissional, sim. Por quê? Tem que ver várias situações, tem que ver se é uma deficiência sensorial, analisar os sentidos, verificar se é uma deficiência nas limitações do corpo, que a gente chama de deficiência física, se ela é intelectual, né, pessoal? Então, tem que ser multiprofissional, tudo bem. De uma mesma área disciplinar, tá errado. Então, tá falso por conta do psicossocial, certo, gente? E uma mesma área disciplinar, totalmente falso também. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Perfeito, pessoal. Perfeito. Professor, eu tenho que ler esse artigo 2, sim, agora. Já mandei para vocês. Já mandei para vocês atualizado. É o 2 ou o 3. Tá lá. Certo, gente? Então, tá aqui a resposta. É proibida qualquer forma de avaliação da deficiência. Totalmente errado. Imagina, a pessoa faz o concurso para deficiente, ela vai ter que mostrar que ela é deficiente. Certo, pessoal? Então, quando é que é essa avaliação? Quando necessária. Outra palavra, biopsicossocial. Beleza? A avaliação da deficiência é obrigatória, não quando necessária. Outro erro, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Mas está errada porque não é psicossocial, ela não é obrigatória, ela é quando necessário. A deficiência é obrigatória, errado, podendo ser psicossocial, não, ela é biopsicossocial, certo? Então tá falso também. Beleza. Aí, prova, professor, muito. A avaliação deve biopsicossocial, certo, pessoal? Avaliação da deficiência, quando necessário, vai analisar o quê? As limitações no corpo? Vai. A limitação no corpo, certo, pessoal? Questão dos sentidos sensoriais, restrição na participação, também para verificar se ele tem o espectro do autismo, né, pessoal? Né? Restrição da participação, tá tudo isso lá no artigo 2 que vocês vão ler agora e vão fechar essa prova. A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil para exercer o direito de guarda, curatela, adoção e a igualdade de oportunidades com as pessoas com deficiência. Verdadeiríssimo. Anota aí, pessoal. A pessoa com deficiência tem a plena capacidade civil para tudo. A deficiência, a capacidade civil, não afeta a capacidade civil em nada. Na capacidade civil, professor, para exercer o direito de guarda, ser adotado? Sim, pessoal, tem sim, certo? E deve ser assim mesmo. E a adoção é igualdade de condições, que às vezes diz com prioridade, não, igualdade de condições com as demais pessoas. A deficiência não afeta em nada a capacidade civil da pessoa. O professor, ele pode casar? Pode. Boa sorte. Pode ir união estável? Pode. Boa sorte também. Certo? Pode ter filho quantos eles quiser, quando ele quiser. Certo, pessoal? Então pode fazer tudo que a pessoa que não tenha deficiência faça.
tudo. Olha o nome dessa lei, lei de inclusão, né, pessoal? Lei de inclusão, né? Igualdade de oportunidades. Beleza, questão certíssimo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, fechar essa prova. 3. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 9º, a pessoa com deficiência tem direito de receber atendimento prioritário. Tem. Sobretudo com a finalidade e a disponibilização de. Aqui, gente, foi uma casca de banana que esse concurso trouxe. O que é que vai ser disponibilizado para a pessoa com deficiência? Disponibilizado. Vai ser disponibilizado processo e procedimento judicial administrativo? Disponibilizado? Não. Vai ser dada prioridade nos processos judiciais e administrativos. Então tá errado isso aqui. Não é que vai ser a pessoa tem deficiência, eu vou disponibilizar um processo para ela. Não quero processo, não. Leva para lá, teu BO para lá. Não quero não. Disponibilizar, porque a palavra que usaram aqui foi disponibilização. Certo, pessoal? Professor, e no processo administrativo e judicial, ela tem prioridade? Tem. Tem prioridade. Professor, essa prioridade passa para o atendente pessoal ou acompanhante dessa pessoa? Não. A gente vai ver isso ainda nessa questão, artigo 9º, vocês vão ler esse artigo 9º. Certo, pessoal? Vai ser disponibilizado pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo, de passageiro e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Vai ser disponível ponto de parada? Sim. Terminal acessível? Sim. Disponibilizado isso? Sim. Beleza. É a resposta. Certo, pessoal? Serviço de emergência público e privados condicionados aos protocolos do atendimento médico. Não. Quando se fala em disponibilidade, ela vai ter prioridade, né? Ela vai ter prioridade. Aqui na letra C também, né? Quando fala disponibilização, é de ponto de parada mesmo. Certo, pessoal? Professor, desse artigo 9º, o que é que cai na prova? Cai o seguinte. As prioridades que o deficiente tem, a gente vai ver lá. Prioridade em processo judicial, administrativo, prioridade em serviço de emergência, tal, verificado o protocolo de atendimento médico, né? Nos serviços públicos em geral vai ter prioridade, aquela questão da fila de prioridade, né, pessoal? Agora, tem duas coisas que não passam por seu atendente pessoal ou seu acompanhante. Duas coisas. Quais são essas duas coisas, professor? Você vai memorizar somente o seguinte: imposto de renda, e a outra situação é procedimentos judiciais e administrativos, prioridade no procedimento judicial e administrativo. Essas duas coisas não passam para o atendente pessoal. Certo, pessoal? Tem lógica isso, professor? Tem. Imagine, uma fila de supermercado, o deficiente tem prioridade? Tem. O acompanhante dele tem que ter prioridade? Tem. Senão o deficiente vai passar, vai terminar e vai ficar esperando o outro, não tem cabimento. Né, pessoal? Então, vai passar. Agora, restituição de imposto de renda, aí não. Aí não tem nada a ver, não. Certo, pessoal? Restituição de imposto de renda, não, porque o deficiente está lá em casa, na casa dele esperando, tal, nada, e o atendente de outro canto, nada a ver. Restituição de imposto de renda e tramitação processual mais rápida também não vai haver esse direito. Essas duas coisas. Certo, pessoal? Beleza? Bora lá. Então, resposta letra B de bola. 3, 4 agora. De acordo com o Estatuto da Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que... Bizu aqui, o que é deficiência? Quem é que tem deficiência? Anota aí. Limitação de longo prazo. Limitação de longo prazo. Que quando ela interage com uma barreira, ela pode ser privada de direitos. Um exemplo fica muito bom. Qual seria o exemplo, professor? Qual seria o exemplo? O exemplo seria o seguinte, pessoal. O exemplo seria a situação. A pessoa que tem deficiência tem a limitação de longo prazo, está de cadeira de rodas, né? E uma escada que ela quer votar está lá no primeiro andar. Ela vai ser impedida de votar. Impedida de exercer um direito. Por quê? Porque quando uma barreira, quando ela interagiu com uma barreira, ela está impedida de direitos. Então, pessoa com deficiência é essa. Aquela pessoa que tem deficiência, né?
é aquela pessoa que interação em contato com a barreira, né? Ela tem uma limitação de longo prazo, longo prazo. Se aparecer na prova curto, médio prazo, está errado, é longo prazo. Beleza? Letra A, tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação. Nada a ver, nada a ver. Exerça atividade de alimentação, higiene, locomoção de estudante. Não, nada a ver. Busque o reconhecimento e valorização de sua diferença. Nada a ver. Tenha impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Longo prazo? Sim, longo prazo. Posso marcar, professor? Longo prazo, beleza? Interação com uma barreira pode obstruir. Perfeito, perfeito, perfeito. Resposta letra D de dado. Beleza, pessoal? 5. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício de direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Diante disso, considera-se pessoa com deficiência. Ela tem um impedimento de que, como pessoal, um impedimento de longo prazo. Onde é que está dizendo isso, professor? Tem impedimento de longo prazo, de natureza mental, intelectual. Faltou aqui ainda coisa, né? Natureza mental, intelectual, participar na sociedade com seus iguais, não tá bom, não. Tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, de participar da prova fêmea efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas. Tá aqui a resposta. Não tá igual a lei não, mas tá melhor, né, do que a letra B. Certo, pessoal? Letra A, momentaneamente, coisa nenhuma, tem que ser de longo prazo. Letra C, momentânea, coisa nenhuma. Aqui, mental e intelectual somente? Não, né? A resposta, letra D de dado. D de dado. Considerando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, associe os tipos de barreira. Urbanística. Gente, barreira que vai cair na sua prova. A mais difícil para você distinguir é a urbanística da arquitetônica. Urbanística, você lembra das vias. Arquitetônica, lembra que arquiteto já gosta de um edifício. O transporte é muito fácil, comunicação é fácil, atitudinal, até uma atitude pode ser uma barreira também, é muito fácil. Existente no edifício, pode marcar 2, pode botar 2. Existente nas vias, já pode botar 1. Existente no meio de locomoção, logicamente vai ser no transporte, né? As que impedem a participação social em igualdade de condições, aqui dificulta a expressão e recebimento de informações. 213, 213, aqui a gente já vê que é 5 e 4. 5 aqui, 4 aqui. 5 barreiras atitudinais, aqui impede a participação social em igualdade de condições. E 4 barreira nas comunicações, que dificulta a expressão e o recebimento de informações, né? Resposta letra B de bola. Beleza, gente? Beleza? Questão 6. Para responder a questão, considere o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Considere. Não pode ser membro da família do portador de deficiência, né? Trabalha com ou sem remuneração. Dentro de suas atribuições encontram-se as técnicas ou procedimentos tal. Ele quer o seguinte: as características do atendente pessoal. Gente, olha, esse atendente pessoal, você vai ver na sua família, ou então alguém que você conhece, que tem um atendente pessoal. Mas normalmente, mais comumente, é comum ver isso para idoso. O atendente pessoal nada mais é do que o cuidador da pessoa com deficiência. Em vez de ser o cuidador do idoso, é o cuidador da pessoa com deficiência. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O atendente pessoal não pode ser pessoa da família. Falso. Pode sim. Pode ou não.
Professor, ele tem que receber obrigatoriamente. Pode ser remunerado ou não remunerado, com ou sem remuneração. Beleza. Dentro de suas atribuições, encontra-se as técnicas. Opa, não, 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 não. Técnicas, procedimento identificado com profissão, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias. Beleza. Então, 2 e 4 corretas. 2 e 4 corretas. Beleza, pessoal? Tranquilo, gente. Vocês vão fechar essa prova. 8. A Lei número 13.146 de 2015 prevê que o profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce a atividade de... Gente, olha, quando eu falo com vocês assim, quando eu estou vendo a lei, o que é o profissional de apoio escolar? É aquela pessoa muito importante, certo? Importantíssima. E ele é aquela pessoa que faz tudo. Ele faz tudo. O professor tem que fazer a higiene. Faz. Certo? O professor tem que ajudar na locomoção. Faz. Ele faz tudo. Certo, pessoal? O professor, obrigatoriamente, ele tem que estar desenvolvendo uma profissão específica. Não, é vedado, inclusive. Certo? Não tem nenhuma profissão específica para profissional de apoio, né, escolar, que é muito importante para vocês saberem disso. Muito importante saber disso. Ele faz tudo. Higienização faz. Substituição do professor, não. Lazer e entretenimento do estudante. Lazer, deficiência, não se adequar, não. Cuidados básicos essenciais da pessoa com deficiência no atendimento de suas atividades diárias, podendo ser membro da família ou não, não. Ele está na escola, ele trabalha na escola. Membro da família, nada. Alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais fizer necessária. Já é a resposta. Resposta, letra D de dado. Letra D de dado. Beleza, gente? Beleza? Bora lá. Questão de número 9. Segundo a lei de inclusão, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Já falei isso. Verdadeiro. Não afeta em nada. Professor, pode esterilizar compulsório? Teve um aluno que perguntou, professor, o que é isso, esterilizar compulsório? Fazer com que ele não tenha mais filho. Nas mulheres, ligar as trompas. Nos homens, fazer a vasectomia. Compulsória, não. E se ele quiser, professor? Se ele quiser, pode. Se ele quiser, pode. Mas compulsória, não. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para conservar sua fertilidade, sendo permitida... Ixi, Maria, pode não. Falso. Falso. Exercer o direito à guarda e à tutela, mas não à adoção. Falso. O direito a tudo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para recebimento e restituição de imposto de renda. Mal feita é essa, né, pessoal? Ele que é artigo 6º não tem nada disso. No artigo 6º, né? Exercer direitos sexuais e reprodutivos. Tá aqui. Tá aqui a resposta, né? O acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicações acessíveis não está lá no artigo 6º. Está lá essa resposta na letra D de dado. Beleza, gente? 10. A lei número 13.146 de 2015 baseia-se na premissa de que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Assim, ela estabelece que, letra A, é proibida a esterilização voluntária. Voluntária ele quis, é proibido? Não, é proibida a esterilização compulsória. É assistida também falso, é proibida a compulsória. É indicada voluntária, não tem nada disso na lei. É vedada, ou seja, é proibida a esterilização compulsória. Beleza, a resposta, letra D de dado. Pode pegar aí o seu artigo 6º, né? Vai estar lá. Isso aqui é vedada a esterilização compulsória. É proibida. Vedado é proibido. Esterilizar compulsória não. E se ele quiser? Se ele quiser, beleza. Tranquilo, pessoal? Bora lá. Vamos lá, continuando aqui. 11. Estatuto da pessoa com deficiência. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação. É isso que trouxe a lei. A lei veio para isso. Certíssimo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Certíssimo, já vimos isso. Deficiência, não importa qual seja, não afeta a capacidade civil da pessoa. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma ou ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Perfeito. Resposta. Peraí. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Beleza. Ao longo da vida mesmo. É ao longo da vida, professor? É. Inclusive, a educação inclusiva é só na educação básica. Falso. Ao longo de toda a sua vida. Certo, gente? Então, resposta, letra D de dado. Todos os itens. Beleza, pessoal? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Temos muita questão, muitas questões. Vamos lá. 12. Em relação ao Estatuto da Deficiência, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Isso cai em quase toda a prova. Quase toda a prova cai isso, verdadeiro. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição do benefício decorrente da ação afirmativa. Professor, que danado é isso? Que danado é isso, professor? Que danado é isso? Ele está dizendo nada mais do que o seguinte: a pessoa com deficiência ela está obrigada a colocar seu veículo naquela vaga destinada à pessoa com deficiência? Não. Ela coloca ali se ela quiser. Ela coloca ali se ela quiser. Certo, pessoal? Não está obrigada. Não está obrigada a fruir. O que é fruir? Gozar dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. O que é ação afirmativa? São vantagens dadas à pessoa com deficiência, mas ela pode usar ou não. Uma fila para pessoa com deficiente. Ela usa se ela quiser. Vaga para deficiente. Ela usa se ela quiser. Beleza? Ela não está obrigada. Beleza. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Beleza. Inclusive para exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Beleza. Inclusive para exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Beleza, igualdade. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em caso de risco de morte e emergência em saúde, resguardado o seu interesse superior, adotado as salvaguardas legais cabíveis. Beleza. Isso aqui até, gente, daqui, só é importante para vocês essa primeira e a segunda, importante mesmo, né? As frotas de estrada devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Certo também. Resposta letra E. Professor, mas eu vou fazer uma seleção que não vai cair. A seleção simplificada do Recife, por exemplo, se você estiver estudando para ela, né? Não vai cair esse 3 e o 4. Não está no seu edital. Professor, no meu edital de professor do estado vai estar? Tá. Certo, gente? É comum cair essa questão do táxi e tal? Não. Certo, gente? Mas é isso mesmo. Tem que reservar 10% dos seus veículos para as pessoas com deficiência. Certo, pessoal? Só dizendo aqui para vocês terem conhecimento também. Né? Tá lá na lei. Estacionamento, professor. O shopping tem que guardar quantas vagas para deficiente, hein, professor? 2%. Pelo menos 2%. Beleza, gente? Mas para esse seleção da Prefeitura de Recife, esse 3 e o 4 aqui não cai, não precisa nem se estressar com isso. 13. À luz da Lei Brasileira de Inclusão, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência até a maioridade. Falso. Essa parte aqui é igual à educação. É a vida toda.
Professor, na educação, pós-graduação, graduação, tudo acessível. Garantida dignidade. A vida toda. Maioridade, nada. A vida toda. Em situações de risco ou de emergência, a pessoa com deficiência perderá a prioridade. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a tratamento ou a instituição forçada. Verdadeiro. Ela só faz tratamento se ela quiser, é um direito dela. A pessoa com deficiência, ó, tu tem deficiência, né? Então tu vai fazer compulsoriamente essa pesquisa científica. Falso. A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa. Falso também. Não afeta a plena capacidade civil da pessoa em nada. A Lei Brasileira de Inclusão, a fim de proteger as pessoas com deficiência intelectual, veda. Ou seja, o que é veda, professor? Proíbe. Proíbe que elas contraiam matrimônio. Por não possuírem o necessário. De jeito nenhum, pode casar. Boa sorte. Falso, pode casar. 15. A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil para exercer o direito à família, exercer seus direitos sexuais e conservar sua fertilidade, sendo vedada, sendo proibida, né, a esterilização compulsória. A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil, beleza. Exercer direito à família, direitos sexuais, conservar a fertilidade, sendo proibida a esterilização compulsória. Corretíssimo. 16. Se uma pessoa com deficiência tiver de se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, o consentimento dela será imprescindível. Professor, o que é imprescindível, professor? Será indispensável. Se uma pessoa com deficiência tiver de se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, o seu consentimento será indispensável para a realização dos procedimentos. E, por isso, não poderá ser suprido, ainda que ele esteja em situação de curatela. Se tiver em situação de curatela, pode ser suprido à vontade. Para você acertar na prova do concurso, é o seguinte: se for intervenção clínica ou cirúrgica, a pessoa com deficiência só se submete se ela quiser. Certo, pessoal? Salvo se ela tiver em situação de curatela, que aí quem vai decidir é o seu curador. Então, esse está falso. 17. Para que o indivíduo seja considerado pessoa com deficiência, deve ele ter algum impedimento de longo prazo? Sim, sim, longo prazo. Que pode ser de natureza intelectual. Sim, verdadeiro. Professor, mas não tem mais coisa? Não pode ser sensorial? Não pode ser físico? Pode. Mas está dizendo, pode ser intelectual? Pode. Certo, pessoal? É longo prazo? É. Né? Verdadeiro. Vamos lá. Jefferson é um assistente social. Trabalha numa escola particular de educação infantil e ensino fundamental, contribuindo para a estruturação do projeto pedagógico, para a criação de condições ao exercício da cidadania, bem como para o protagonismo e a inclusão de crianças e adolescentes, em especial as com deficiência. Como Paula, uma aluna com 11 anos de idade, que tem perda total e irreversível da visão, ou seja, ela é deficiente, né? Socioeducacionais, de fortalecimento da rede de sociabilidade, de acesso aos serviços sociais, tendo como referência essa lei, julgue os itens subsequentes. Considerando que a lei de inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em razão da perda total da visão de Paula, deve ser protegida de forma de discriminação e tratamento desumano, por ser considerada pessoa especialmente vulnerável. Verdadeiro, verdadeiro. Professor, não entendi nada. A pessoa com deficiência é uma pessoa vulnerável? É. O que é isso, professor? Ela está mais sujeita a riscos. Ela é vulnerável, né? É vulnerável, a pessoa com deficiência. Agora, tem gente mais vulnerável ainda, que o bizu é CAMI. CAMI. Crianças, adolescentes
Mulheres e idosos com deficiências, eles são chamados de especialmente vulneráveis. Verdadeiro essa questão. Existe o especialmente vulnerável? Existe. É o deficiente CAMI. Criança, adolescente, mulher e idoso. Beleza, pessoal? Vocês vão fechar essa prova, gente. E fechar as provas que estudaram aqui com o professor Fred. Entra para fechar mesmo, pessoal. Entra para fechar. Se anima aí. Tu vai entrar para fechar a prova. 19. Eventual benefício decorrente da ação afirmativa não pode ser imposto à pessoa com deficiência. A ela cabe decidir sobre a fruição. Fruição é o uso. Sobre o uso desse benefício. Beleza! Benefício decorrente da ação afirmativa, estacionamento do veículo ali, vaga deficiente. Eu só boto lá se eu quiser. Só boto lá se eu quiser. Certo, pessoal? Verdadeiro. A ela cabe decidir. As instituições privadas de ensino, assim como as públicas, devem ofertar educação bilíngue em língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Falso. Primeiro, pessoal, não é isso que a lei diz. A gente vai ver daqui a pouco só questão sobre educação e eu vou falar melhor sobre isso. Tem lá um artigo 28 que traz todas as obrigações relativas à escola. E o que é que diz lá? Ele vai dizer o seguinte: nas classes e escolas bilíngues inclusivas, as libras são a primeira língua, e a segunda língua é o português na modalidade escrita. Outra coisa, isso só vale para o público. Aqui está dizendo, as instituições privadas de ensino, assim como as públicas, devem ofertar educação bilíngue? Não. Não. Privada oferta se ela quiser. Na pública, só se ela for uma escola bilíngue ou escola, né, acessível aí, né, que vai ser obrigada. Agora, professor, tem que ter na escola pública e privada profissional de Libras? Sim, tem que ter profissional de Libras. Agora, escola bilíngue, não, não é obrigado. Certo, pessoal? Então, gente, lá no artigo 28, tem dois incisos que não se aplicam ao setor privado. Essa questão das escolas bilíngues, com a Libras em primeira língua e o português escrito em segunda língua, certo, pessoal? E a outra coisa são as pesquisas. Pesquisas, o privado pesquisa se ele quiser. Os demais, tudo do artigo 28, está obrigado a fazer. Beleza, gente? Barreiras arquitetônicas. É a designação dada às barreiras. Ó, arquitetônica é o arquiteto. Arquiteto gosta de edifício. Vias é urbanística. Certo, pessoal? Então tá falso. Vias nada que seria urbanísticas. A avaliação biopsicossocial da deficiência é obrigatória e envolve fatores econômicos, pessoais, econômicos? Não. E é obrigatória? Obrigatória também não. Né, pessoal? Falso. Falso. Não é pessoais, sociais, psicológico da vida da pessoa avaliada econômico, não. Certo? E a avaliação não é biopsicossocial, social, tudo bem, mas obrigatória não. A avaliação quando e somente quando necessária. A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil para exercer o direito de guarda, tutela e curatela e adoção. E igualdade de oportunidades com as pessoas sem deficiências. Verdadeiríssimo. Pode adotar? Pode. Pode ser adotado? Pode. Em que condição, professor? Em condição de igualdade. Em razão da presumida incapacidade de seus pais, filhos de pessoa com deficiência devem ser entregues para a curatela dos avós. Que absurdo! Tirar o filho da pessoa com deficiência, que absurdo! De jeito nenhum. De jeito nenhum. Em razão da presumida incapacidade de coisa nenhuma. Né, pessoal? A pessoa com deficiência ela tem plena capacidade civil. Totalmente errado.
Consideram-se especialmente vulneráveis. Professor, quando eu ver isso, eu escrevo o quê na prova? Escreve CAMI. Criança, adolescente, mulher, idoso. Especialmente vulneráveis. As pessoas com deficiência que sejam crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Verdadeiro. 26. Para atuarem no âmbito de graduação e pós-graduação, intérpretes e tradutores das Libras devem possuir nível superior, com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação de Libras. Beleza! Professor, isso tem caído em prova? É, professor? Tem sim. Tem sim. Certo, pessoal? Tem e muito. É o seguinte. As escolas privadas e públicas têm que disponibilizar intérprete de Libras? Tem. Tem sim. Tem. Está tendo concurso para isso. Professor, mas é um concurso que vai ter para atuar no nível médio. Eu preciso ter nível superior? Não. Se você vai atuar no nível médio, não precisa. Precisa ter nível médio completo e proficiências em Libras. Agora, se vai atuar na graduação ou pós-graduação, aí você vai ter que ter nível superior. Do jeito que está aqui. Para atuar na graduação e pós-graduação, intérpretes e tradutores de Libras devem possuir nível superior com habilitação, prioritariamente, em tradução e interpretação em Libras. Verdadeiro. 27. O direito à atenção sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência não inclui sua participação em programas de fertilização assistida. Falso. A atenção sexual da pessoa com deficiência, ela tem direito à fertilização assistida? Uma ajuda para engravidar, por exemplo? Lógico que tem. Não inclui nada, inclui. Ela tem direito sim, certo? Uma ajuda para engravidar, tem sim, certo? Então um homem ajuda para poder, né, ter seu filho, tem sim. Errado. 28. Ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras são requisitos básicos para tradutor de Libra atuar na educação básica. Beleza. Na educação básica, beleza. Basta isso. Professor, se ele tiver superior, beleza. Mas se ele tiver o nível médio de proficiência em Libra, já dá. Beleza, pessoal? Beleza, gente? Vamos lá. 29. Pessoas com deficiência têm direito a casar-se e constituir união estável. Boa sorte. Beleza. Senhora. Casar. Tem sim. Considera-se pessoa com deficiência aquele que possui impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. De médio ou longo prazo? Médio prazo, coisa nenhuma. Tem que ser longo prazo. Falso. Falso. Beleza, gente, beleza. 30 questões já se foram. 30 questões já se foram. Vocês vão fechar essa prova. Educação. 31. Vamos lá, quantas questões tem aqui? 6 questõezinhas. Determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no capítulo 4, Direito à Educação, no artigo 30, que os processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, pública e privada, devem ser adotados algumas medidas. Quais são essas medidas? Pessoal, viu na sua prova artigo 30? Se viu na sua prova artigo 30, tá falando sobre artigo 30, tá falando sobre processo seletivo. Cuidado, você tem que saber o 28 e o 30. Falou em 30, é só processo seletivo da pessoa com deficiência. Sim, professor, e sobre processo seletivo, eu tenho que saber o quê? No dia lá do vestibular, no dia do processo seletivo, no dia do Enem, a pessoa com deficiência tem prioridade?
Tem. No dia do Enem, a pessoa com deficiência pode chegar lá exigir uma prova aumentada, um ledor, tempo a mais. Ela chega, pede tudo isso no dia da prova. Não. No dia da prova, não. Peça no dia da inscrição. Aí você pede o que você quiser e vai ter que ser disponibilizado. Ah, professor, eu quero um ledor. Vai ter. Professor, ledor é uma pessoa que vai ler a prova para você, né? Eu quero uma prova aumentada, com os características maiores. A prova vem com as letras bem maiores. Certo, pessoal? Então, vai ser disponibilizado. Agora, peça no momento da inscrição. O que mais, professor? Tempo a mais de prova. Pode pedir. E outra coisa importante. Esse tempo a mais de prova vai ser lhe dado tanto no vestibular, quanto quando você for fazer a prova, o deficiente for fazer a prova, né? Durante a graduação. Dentro da faculdade vai ser também dado esse direito de provas a mais. Até o critério de correção das redações vai ser diferenciado. Vai considerar a linguística das pessoas com deficiência. Certo, pessoal? Vamos lá. Disponibilização de recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva adequados. Mesmo que não solicitado. Ah, aí não, meu amigo. Solicite no dia da inscrição. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe o recurso de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessário para a sua participação. Beleza, na inscrição, exatamente no momento da inscrição, beleza. Verdadeiro. Adoção de critérios de avaliação de provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da escrita em braille. Não. Não, pessoal, não. Não fala nada de braille lá não, pessoal. Falso. Nesse artigo 30, não. E escrita em braille? Já vi leitura em braille, mas escrever em braille, coisa nenhuma. Quem vai fazer escrever em braille é a máquina, né? Dilatação do tempo. Esse aqui é verdadeiro, viu, gente? Dilatação do tempo conforme a demanda apresentada pelo candidato com deficiência apenas no dia do exame. Não. Falso. Quando ele entrar na faculdade, vai ter direito também. Tradução completa do edital e de suas retificações em Libras e Braille. Pessoal, tava tudo certo até Libras. Braille não. Braille não. Dá uma lidinha lá no teu artigo 30. E quando tu estiver escrevendo na tua lei, tu coloca lá, Braille não. Braille não. Libras sim. Braille não. Certo, pessoal? Vai ter a tradução do edital e retificações em Libras. Certo, gente? Resposta à letra B de bola. 32. Segundo a lei da eficiência, né? No artigo 28, o 28 não fala sobre processo seletivo. Fala sobre tudo que é geral. Professor, o 28 vale para o público e para o privado? Vale. Menos duas coisas. Público e privado, menos duas coisas. Pesquisa, certo, pessoal? Pesquisa. E nas escolas bilíngues e escolas inclusivas, colocar Libras como primeira língua e língua portuguesa escrita como segunda língua. Tem que fazer assim? Tem. Mas quem tem que fazer assim é o público. O privado não. O privado faz se ele quiser. Certo? Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar e incentivar. Sistema educacional inclusivo, sim. Em todos os níveis e modalidades, certo. Bem como aprendizado na infância e adolescência, falso. Falso. Tirou. É o longo da vida. É a vida toda. A escola inclusiva, a faculdade inclusiva, a pós-graduação inclusiva ao longo de toda a vida, falso. Oferta de educação bilíngue, sendo a língua portuguesa como primeira língua. Em escolas e em classes bilíngues. Não. As Libras como primeira língua. Acesso da pessoa com deficiência a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Específico para a pessoa com deficiência? Falso.
isso ia causar uma coisa que é muito repugnante, que é a segregação. Olha ali, a educação física dos deficientes. Não, é todo mundo junto. Lei de inclusão. Lei de inclusão. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias da comunidade escolar. Beleza, gente. Letra D de dado. Direito de participação. O deficiente e sua família vai participar? Vão. Vão sim. Formação e disponibilização de professor para o atendimento educacional especializado apenas no nível superior. Falso. É em toda educação. Certo, pessoal? Falso. Resposta letra D de dado. De acordo com o artigo 28, vê que questão maliciosa, pessoal. Vê que questão maliciosa. Artigo 28 não é processo seletivo. Então ele pode dizer coisa verdadeira, que está lá no artigo 30, que é processo seletivo. Vai ser coisa verdadeira do 30, mas vai estar falso aqui. Por quê, professor? Porque ele quer tudo que está no 28. Né? Beleza? Tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. Falso. Professor, mas não é isso aí? É, mas isso está no 30. Falso, isso aqui está no 30. É processo seletivo. Disponibilização de provas de formato acessíveis. Falso. Está no 30. C. Disponibilização de recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados pelo candidato com deficiência. Verdadeiro, mas só que está falso. Como é, professor? Verdadeiro, mas está falso? É, porque está no 30, ele quer o 28. Atendimento preferencial nas instituições de nível superior. Falso, está no 30. No dia do vestibular, ele vai ter atendimento preferencial? Vai. Sistema inclusivo educacional em todos os níveis de modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Esse sim, esse está no artigo 28. Professor, então eu, por fazer prova agora, eu tenho que ler o 28 e o 30? É, com certeza. Com certeza, você vai ler o 28 e o 30. Lembrando que o 30 vai falar tudo sobre processo seletivo. E o 28 vai falar da educação de modo geral. Beleza? 34. A lei tal prevê que a educação constitui direito da pessoa com deficiência. Assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, em toda a vida. Beleza. De forma a alcançar o máximo desenvolvimento, suas habilidades. Vamos lá. Física, sensorial. Nos termos da lei, processo seletivo. Qual é o artigo, professor? 30. Bora lá. Que não corresponde a uma dessas, ou seja, ele quer errada, o que não vai estar lá no processo seletivo. Disponibilização de formulário de inscrição de exame com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para a sua participação. Tem que ter isso? Tem. Para que o candidato com deficiência informe, beleza, tem que informar. Dilação do tempo conforme a demanda pelo candidato, tanto na realização do exame quanto nas atividades acadêmicas. Mediante, beleza. Disponibilização de provas em formatos acessíveis que não atendam às necessidades do candidato com deficiência, que não atendam? Falso, né, pessoal? Tem que atender. Tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. Verdadeiro. Verdadeiro. Em Libras. Beleza. Braille não, em Libras. Marca V ou F. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo apenas nos níveis fundamentais e médio, não, gente, ao longo de toda a vida. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência e participação em aprendizagem, por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem barreiras. Beleza. Então, a primeira foi falsa, a segunda verdadeira. Vamos lá. Primeira falso, segundo verdadeiro. Já dá para dizer? Tá entre esse e esse, né?
3. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escola e classes bilíngues e escolas inclusivas. Beleza, beleza. Aqui ele ainda colocou, ó, poder público. É obrigado ao poder público isso? É. Ele quer o qual? Falso. Aprimoramento de condições de acesso para a participação da aprendizagem por meio de oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem barreiras e promovam a inclusão plena. Certo. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita na segunda. Verdadeiro também. É, verdadeiro. Cadê? Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado e tradutores e intérpretes de Libras, de guias de intérprete e profissionais de apoio. Verdadeiro. Tem que ter isso sim. Tem que ter isso sim, com certeza. Acessibilidade para todos os estudantes e também para o trabalhador da educação. Então, lógico, se ele é deficiente, para o trabalhador da educação tem que ter tudo isso. Toda essa acessibilidade, né? Verdadeiro também. Professor, qual é o conceito de acessibilidade, hein, professor? Quando você vê a palavra acessibilidade, você vai lembrar de duas palavrinhas. Só é acessível, você vai ter que estar lá no conceito segurança e autonomia. Só é ambiente acessível se me der segurança e autonomia. Certo, pessoal? Vai ter que estar lá no conceito isso, né? Seja no âmbito rural, urbano, o lugar para ser acessível tem que dar à pessoa com deficiência segurança e autonomia. Bora lá. Artigo 28 da Lei de Inclusão. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo nos anos iniciais e fundamental. Não. Falso. A vida toda. Falso. A participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias da comunidade escolar. Verdadeiro. Aqui ele perguntou aqui, incumbe ao poder público, incumbe ao poder público, beleza. Pesquisa voltada para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, material didáticos, de equipamento e recurso à tecnologia assistiva. Verdadeiro. Então, 2 e 3, verdadeiro. Professor, mas a pesquisa tá obrigada para o privado, tá? Não. Privado pesquisa se ele quiser. Lembra lá, você vai ler lá o artigo 28, vai ver duas coisas que não está obrigado ao privado. Uma é a pesquisa. A outra é em escolas e classes bilíngues, né? A Libras será considerada a primeira língua e a segunda língua é o português na modalidade escrita. Beleza, pessoal? Boa prova, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa matéria aí, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um forte abraço aqui do professor Fred, certo, pessoal? E vocês vão se garantir nessa prova, tenho absoluta certeza. Abraço, pessoal. Tamo junto sempre, até depois da posse. Um abraço.